Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel Misraí, sou o host desse Globalcast. Eu trouxe aqui dois amigos, dois irmãos, dois companheiros de ministério para falarmos sobre o ministério mais incrível da Lagoinha Global, que é o Ministério da Música. Oba! É isso! Do meu lado esquerdo, Felipe Lopes, líder do Music aqui em Alphaville. E do meu lado direito, Ítalo Gonçalves, o gogó de ouro da Lagoinha Matriz em Belo Horizonte. Uau! Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aqui, gente, vocês vão ouvir um barulhinho aqui, porque lá do lado de fora, Jefferson e Sueli estão agora nesse momento incendiando a Lagoinha Orlando, porque a gente está no meio de uma conferência. E é muito bom ter conferência, porque conferência é o tempo que a gente tem para poder estar junto, não é não? Verdade. Como é que está sendo para você receber a gente aqui na sua casa? Cara, tá sendo maravilhoso porque cada um tá numa geografia. Ítalo em BH, você em Orlando, eu aqui em Alphaville. E as rotinas das nossas igrejas é frenética. Então, é num tempo desse que a gente pode se rever, pode se abraçar, pode trocar figurinhas do que Deus tem feito em cada igreja e sonhar com o futuro, como a gente estava já pensando em 2025. Então, tô feliz demais de estar com vocês aqui. Maravilhoso. E aí, Ítalo, como é que foi? Ontem você fez louvor de manhã. Ontem nós chegamos aqui 7h40 da manhã. Ontem eu cantei de manhã, de tarde, de noite. E de madrugada. E o Ítalo ficou pra vigília, cara. Pra vigília, gente. Só nos peteca. Gente, eu acho que assim, eu sou batista, mas eu sou pentecostal, né? Assim, gente, que alegria, né? Poder compartilhar esses dias com os nossos irmãos. Gente dos ministérios de louvor de Lagoinha do Brasil e do mundo inteiro. E poder passar essa experiência, passar estruturas novas, o que a gente tem feito, que está dando certo e o que a gente pode melhorar também. E está sendo sensacional esse tempo. Cara, sabe uma coisa que eu estava pensando aqui antes da gente poder conversar aqui? A gente que está na liderança da música da igreja, sim, a gente tem muitas responsabilidades, né? Eu sempre gosto de falar para os meus liderados, falei, cara, você já parou para pensar que hoje a Lagoinha Global, a Lagoinha Orlando, Lagoinha Alphaville, Lagoinha, nós estamos continuando um legado da Lagoinha, cara, do André Valadão, da Ana Paula, de coisas que aconteceram ali, que marcaram gerações e gerações, e hoje a gente tem esse privilégio, né, cara? Sim. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, que nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis ao direcionamento do Espírito Santo, sensíveis à voz de Deus, mas principalmente sensíveis à voz dos nossos pastores. Sim. Né, cara? E você hoje está aqui debaixo da liderança do André Fernandes, um cara ultra agitado, né? Todo dia ele tem uma coisa diferente para poder ensinar. Como é que tem sido para você conduzir esse time de música sob a liderança dele? Cara, tem sido incrível. Tem sido um período de crescimento, como você falou. Um beijo pra você, pastorzão. Você é maravilhoso. Vamos, filhão! Vamos, filhão! Vamos fritar, bora! Mas eu acho que o conselho que eu daria, o que deu muito certo pra mim, pros meus companheiros de ministério, é que não adianta você ter uma ideia mirabolosa, sendo que essa ideia não está no coração do seu pastor. O ministério de louvor e o pastor precisam ser um, porque é ali no momento da intercessão que o ministério está apoiando o pastor. É ali no momento do apoio que o ministério de louvor está apoiando o pastor. Então, assim, muitas vezes o ministério de louvor ele está muito mais tempo ali no palco com o pastor do que os outros pastores da casa. Então, precisa ser um time que ama a visão do seu pastor. Então, as nossas conversas com ele são sempre de tentar entender aquilo que Deus está falando com o coração dele. E Deus é tão bom, pastor, que muitas vezes Deus coloca algo no meu coração e quando eu vou ver, está no coração dele. Então, acho que é muito mais a gente ter um coração em Deus, que Deus vai falar com cada um e quando vai haver uma convergência entre todo mundo. Então, assim, ele é para frente, o tempo todo. E ele vai na frente e a gente vai atrás. Não tem outro jeito. Legal, legal. Ô Ítalo, e você está sob a liderança do pastor Flavinho Marques, sim, que é um cara maravilhoso, né? E o Flavinho é um cara, assim, maravilhoso. Eu amo demais o Flavinho. E hoje você está liderando o time da Matriz. Como é que tem sido essa experiência para você, caminhar com ele? Vamos lá. 400 pessoas, né? Vamos falar de quantidade de gente, de qualidade também, porque Samuca, tá sendo o maior desafio da minha vida. Porque o meu pastor, eu vou fazer como o Felipe, né? Um abraço, meu pastor aqui agora, Flavinho. Eu digo que o Flavinho me olha, eu olho para o Flavinho, eu já entendi o que ele quer. Porque nós temos ali um coração conectado, a gente tem uma parceria mesmo ali, ministerial. É um cara que o tempo todo impulsiona a gente, sabe?
Às vezes eu já estou quase terminando a ministração e ele fala, flui mais, e ele vai para frente, ele vai lá, flui mais. E isso, claro que quem acende, quem aumenta o fogo é o Espírito Santo de Deus, mas isso nos faz ir além, sabe? E isso está sendo sensacional o que nós estamos vivendo em Lagoinha Matriz. Que massa. Uau. Cultos proféticos, cultos com manifestação de cura, cultos com manifestação da presença de Deus, está sendo demais. Não, cara, eu tô com uma sensação assim muito doida. Nós estamos vivendo um tempo esquisito, né, cara? Tá diferente. Nós estamos vivendo um tempo esquisito. Tem um cheiro de chuva aí que a gente está sentindo, de algo que o Senhor vai derramar. A gente já sabe que está sendo derramado sobre nós, né? Sim. Mas, e pra mim, cara, eu tô com o André Valadão lá em Orlando, e é muito massa, cara, porque o André, eu sempre olho pra ele e falo assim, cara, esse cara tá no futuro. Ele tá vendo uma coisa que eu não tô vendo. Ele tá enxergando uma coisa que eu não tô enxergando. Então eu vou ouvir a ele, né? E tem uma realidade que a gente tá vivendo lá que é muito bacana. Nós temos hoje quase 7 anos de igreja. Uau. É que nós já lançamos, nesse tempo todo, 40 canções, cara. Uau! 40 canções que surgiram na igreja, cara. A partir das pregações, a partir das ministrações. E a gente percebe assim, apesar de muitas vezes a gente estar cantando canções que fazem parte da playlist das pessoas, canções que estão edificando a igreja do Senhor, mas a gente tem essa oportunidade também de fazer fluir de dentro da nossa igreja canções que tem a ver com a visão da igreja. E eu gosto de dizer o seguinte, que o cara vai ouvir uma pregação hoje, talvez daqui 2 semanas ele não vai se lembrar. Mas se o cara ouvir uma música hoje, daqui 10 anos essa música tá marcando ele ainda. Vai lembrar. Não é? Vai lembrar. E a gente estamos vivendo esse ambiente, né, cara? Fala pra mim, um desafio, cara. Um desafio que você tem aqui hoje, que é algo assim que Deus tem chamado você, esticado pra você. Cara, a gente acompanha e vive muita coisa. Então, geralmente as pessoas acham que existe uma receita pronta de bolo. Faz assim, vai dar certo. Canta essa música, vai dar certo. E no início do ano, Deus começou a falar muito comigo que para cada local, Deus tem um som específico. Então, na Matriz, Deus vai ter um som específico. Em Orlando, Deus vai ter um som específico. E Alphaville, Deus tinha um som específico. Então, o meu maior desafio hoje é entender aquilo que a igreja precisa, a necessidade, mas estar sensível à voz do Espírito. Então, ontem, por exemplo, a gente foi ministrar aqui na Global, a gente tinha um set. E a segunda música do set era Tudo Sobre Você. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, pula essa. Então, o Felipe humano, ele vai falar assim, não, mas essa música é muito legal. As pessoas gostam, eu também gosto, eu sei que é uma letra forte, mas naquele dia o Espírito Santo não queria. Então, eu obedeci. E a gente viu e depois ouviu aqui, né, dos irmãos, dos pastores, que foi um toque de Deus, mas assim, essa obediência. Então, para mim, o maior desafio é estar sensível a ponto de entender os pequenos sussurros do Espírito durante a ministração, tomadas de decisão no dia a dia. A gente que viaja muito, então às vezes é normal você acabar entrando no automático. Então qual é a sua set list? Qual é a sua playlist? O set fechado de sempre. E às vezes o Espírito chega dentro do avião, você está indo, o Espírito Santo está falando com você, muda. Sabe uma coisa, cara, que é doida? A gente, aqui na Lagoinha, a gente toca sempre com VS, né? Sim. VS, até parabéns pra você, a gente coloca o clique, né, cara? Uhum. E muitas vezes as pessoas falam assim, cara, esse negócio de você vai ficar tocando com VS, com track, isso aí vai limitar a ação do Espírito Santo. Isso aí você vai atrapalhar. Sim. Como é que é isso lá, Ítalo? Limita? Lagoinha... Atrapalha? Desculpa. Lagoinha Matriz, eu acho que ela foi a inicial, né, disso com o VS, né? Então, assim, tinha-se muito essa suspeita. Não vamos engessar o momento do louvor e isso vai acabar com o fluir. Cara, tá sendo tão legal o que Deus tem feito nesse tempo, sabe? Deus está fazendo a gente se recordar de canções. Vou dizer pelos medleys, né? O que surgiu de medley esses dias? Aqui nós cantamos um medley nesses dias, né? Emendamos uma música muito conhecida, inclusive essa que vocês ouvem aí, com uma música de 1991. E nós não nos importamos com isso. A gente quer fluir e não limite isso, sabe? Não tem como limitar. O VS não tem como limitar o agir de Deus, o fluir de Deus. Então, hoje, o maior desafio nisso é tirar isso da cabeça das pessoas. Sim. Imagine,
400 pessoas lá, matriz, dizendo matriz, talvez com uma mentalidade um pouco retrógrada, né? Para falar sobre, nós não pode cantar no VS, não vai engessar, não, eu quero cantar, não, irmão, tá aí, Deus disponibilizou, utiliza a seu favor, sabe? Pede o DM da sua igreja para fazer alguma coisa, para fazer, trabalha DM, vamos junto, vamos adorar Jesus da melhor forma possível, porque nós temos ferramentas. Nós temos muitas ferramentas. Agora, nós precisamos colocar isso em prática, né? Sim. Nesse tempo. Você sabe que eu gosto sempre de falar, para quem está caminhando comigo, que quanto mais organizado a gente é, mais liberdade a gente tem. Uau, isso é muito realidade. Sabe, cara, porque assim, você montou o set, seu set estava pronto, estava tudo organizado. Não, mas espera aí, agora eu quero tirar essa música aqui, vou colocar outra música, eu consigo ter liberdade para trabalhar. Você tem um norte, né? Você já tem um preparo. Eu, pegando o gancho do VS, eu acho que quem não experimentou deveria experimentar, porque o VS, ele traz para o músico é como se fosse um polimento no som da banda. Então, a banda ela fica mais polida, o som fica mais polido da banda, mais uniforme, mais preenchido, mais cheio, tudo para a glória de Deus. Então, assim, a galera às vezes se prende no fato de estar usando uma base pré-gravada, mas não é isso que vai fazer sua ministração gloriosa ou não. Não tem a ver com isso. Não tem a ver. Então, assim, aqui, por exemplo, nós usamos praticamente em tudo. O que nós fazemos o VS você consegue mudar as sessões. Então, você quer repetir o refrão 2 vezes, sua igreja canta o refrão 2 vezes, só você ir lá editar o refrão 2 vezes. Sim. Então tem VS aqui que fazer o para casa. Você pode adaptar a sua realidade. Mas é muito bom, né? Guiando você ali, você pode fluir depois, fazer um espontâneo depois. Então, eu acho que quem tem essa sensação é porque ainda não experimentou e deveria experimentar. O Fernando estava pregando e eu gostei muito dessa figura de linguagem que ele usou sobre o espiral, né? Porque, cara, igreja é a mesma coisa todo final de semana. Sim. Mas engraçado porque todo final de semana a gente experimenta alguma coisa diferente. Isso. Porque tem as músicas, às vezes a gente repete o set sem perceber, aí tem a intercessão, aí tem a ministração da oferta, aí tem a palavra, e depois tem um apelo, e no domingo que vem é a mesma coisa, no outro domingo é a mesma coisa. Então a gente não é, os ministros de louvor, quem está à frente, nós não somos ansiosos, porque a gente sabe que domingo que vem vai ter a mesma coisa, né, cara? Mas a gente está vivendo um espiral que, por mais que a gente esteja girando em cima da mesma experiência, nós estamos subindo de nível, né? A gente está subindo de nível, né, cara? Eu queria contar até uma experiência para vocês que para mim foi algo totalmente... A gente recebe muitos convidados aqui, que é uma igreja que sempre tem evento, sempre tem, né, congressos, conferências. E eu lembro que um dia a gente recebeu o Fernandinho aqui. Todo mundo, acho que o Fernandinho fez parte do início da caminhada. Vamos falar a palavra certa? Fã. Eu ouvi o Fernandinho quando eu era uma criança. É isso. Todos nós aqui. Não, mas é verdade. O Fernandinho é o início de todo mundo ali. Cara, ele cantou e o pastor falou assim, vocês sobem depois. E eu falei, meu Deus, o que a gente vai cantar? Esse homem veio aqui e... vamos dançar na chuva. E aquela nostalgia, aquele negócio. E o Espírito falou comigo, eu só quero que... fale sobre a minha santidade. Então, às vezes a gente se coloca nessa posição também de receio, né? Porque era um cara, uma referência para todo mundo. E naquela noite, nós começamos o período com Só Tu És Santo. O pastor subiu e ele não conseguiu pregar e o culto teve 4 horas de duração, porque a glória foi tomada e quando eu olhei lá de cima, o Fernandinho estava sentado com as mãos erguidas. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês e para os meus colegas é que nós temos que estar sensíveis ao Espírito. Cada domingo é um domingo diferente. É diferente. Não tem como ser... é 30 minutos de louvor, mas Deus pode vir e você ficar só numa música. E vai. Agora eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu tô nisso há muitos anos, né, cara? Muitos anos. E a minha oração é assim, Jesus, não me deixa perder o temor e essa frio na barriga. Cara, não tem uma vez que a gente não... que nosso time não tá pronto, que tá tudo certo. Tá tudo certo. O VS está pronto, a banda está ensaiada, está todo mundo aquecido, que eu não tenha um profundo temor no coração. Porque a gente sabe, cara, que é uma responsabilidade. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, que nós que somos os ministros de louvor, a gente gosta de dizer essa expressão, né? Ministro.
as pessoas que estão conduzindo a igreja, nós somos como guias turísticos. A gente leva pessoas a lugares que nós conhecemos muito bem. Sim. Não é? Nós conhecemos muito bem esse lugar que nós levamos a igreja do Senhor. E eu gosto de ir além, cara, porque muitas vezes a gente ministra sobre coisas sobre a vida dos outros que talvez a gente não viveu, mas a nossa fé já alcançou. A nossa fé já está lá. É isso. Então é muito importante, cara, a gente ter essa consciência de que o nosso coração precisa estar movido de profundo temor, profundo respeito pela presença do Senhor e saber exatamente para onde nós estamos levando a igreja do Senhor. É a questão da devoção, né? A devoção, eu acho que gera esse temor em nós, principalmente porque nós temos, sabendo que da gente mesmo não vai sair nada, gente. A gente precisa entender isso. A gente não, pode ter uma bela voz, pode ter um belo instrumental, pode rodar pirueta ali em cima, mas se a gente perde esse temor, essa dependência, eu vou usar um termo, um jargão pentecostal aqui, né? Que é sair debaixo da nuvem, sabe? Se a gente sair debaixo dessa nuvem, sabe? De se mover naquilo que Deus está querendo se mover ali, no momento do culto, no momento do louvor, cara, zera o game, assim, sabe? Não vai pra frente, sabe? A gente precisa gerar. Eu oro e falo com os meus meninos lá de BH, falo, olha, tenha uma vida de devoção mesmo ao Senhor. A sensibilidade, o Felipe falou sobre sensibilidade, mas a devoção ao Senhor vai gerar isso, sabe? Devoção no seu dia a dia, sabe? Eu me policio, porque o telefone hoje, ele me impede de às vezes, de já levantar lendo Bíblia. Eu falei, epa, eu preciso ter uma vida devota ao Senhor mesmo, nesse caso. Então tem dia que sabe o que eu faço? Eu coloco meu telefone debaixo da cama, quando eu tenho muitas coisas para resolver durante o dia, mas eu acordo, eu me arrasto na cama, eu dobro os meus joelhos, pego a minha Bíblia, e eu tenho confessar algo para vocês aqui. Eu tenho diversas Bíblias e de diversas linguagens para me estudar. E às vezes naquele momento Deus me dá canções, Samuca, Felipe, Deus me dá canções e eu falo, o que está escrito nisso aqui? O que está escrito? E aquilo vai se tornando melodia, vai se tornando, sabe, letra e o Senhor vai falando, o Senhor vai fazendo, mas devido a uma vida de devoção a Ele, sabe? Legal. Nós possamos ter esse coração devoto ao Senhor em tudo, do nascer do sol até o anoitecer. Maravilhoso. Uau. Filipão, dá uma dica prática aí do Ministério de Música para quem está assistindo a gente agora, para fazer lá no seu time, depois que terminar esse podcast aqui. Uma coisinha que você faz aqui que você acha legal e... Cara, eu acho que quando a gente tá fazendo algo, existem boas referências. Então, se você, aí na sua igreja, talvez tenha uma dificuldade, às vezes você fala, cara, qual padrão seguir? Você pode assistir as lives dos nossos cultos. Boa. Você tem live do culto da Matriz, Sim. Tem live do culto de Orlando, você tem live do culto de Alphaville. Eu me lembro que quando eu comecei aqui na igreja, eu assistia muito os cultos da Hillsong na época, eu assistia muito os cultos da Elevation, para tentar entender como eles faziam. É lógico que cada lugar vai ter sua realidade, mas eu acho que você buscar referências é algo importantíssimo. Você tem que estudar, você tem que sentar um dia lá, abre o YouTube, procura as maiores igrejas, o que Deus tem feito ao redor do mundo, as pessoas que têm usado. Graças a Deus nós temos boas referências na Lagoinha Global. Nosso pastor Samuel, como estava falando, 7 anos, mais de 40 canções gravadas, isso não é para qualquer pessoa. Nosso irmão Ítalo, um ministério de 400 pessoas, Alphaville aqui, que tem recebido milhares e milhares no final de semana. Então, você tem boas referências dentro da sua igreja hoje. E também eu acho que é uma questão de você ser sensível. Seja sensível, o Espírito Santo é imbatível em dar as direções que você precisa seguir. Legal. Fala aí, Ítalo, dá uma dica aí para todo mundo. Cara, uma dica prática. Eu vou dizer uma dica que o meu pastor, como eu falei para vocês, olhando para o meu pastor, eu já entendo. Seja intencional em tudo que você fizer, sabe? Escolha o repertório, mas escolha debaixo de graça. Escolha debaixo de ouvir o Espírito. Escolha debaixo de entender o que o Espírito Santo quer que você ministre
ao coração das pessoas, porque nós não vamos saber quem vai estar no culto. Nós não vamos saber o que vai acontecer durante o culto. Mas Deus já viu, sabe? O Espírito Santo de Deus já viu e ele é intencional. E eu quero me mover debaixo dessa nuvem. Ser intencional naquilo que nós precisamos fazer. Legal. É isso. Minha dica para você, vou dar umas dicas práticas aqui para você. A primeira é o seguinte. Traz um caderninho pra gente anotar aqui também. Fica ligado, cara, nas orações que o seu pastor faz durante o culto. Isso. Tem muita preciosidade, tem muita joia, tem muita riqueza nas palavras que ele está dizendo. E eu gosto de falar isso, cara, porque não é puxando sardinha não, mas, poxa, os nossos pastores, cara, eles são os nossos profetas. Maravilhoso. Eles estão conduzindo a nossa vida. Então tem coisa que ele está dizendo ali, cara, que isso pode virar música, isso pode virar ministração, isso pode virar algo que você vai derramar no seu time também. Então esteja atento às orações dos pastores. É muito interessante você falar isso. Só um Sim. pequeno testemunho. Desde abril, depois da conference que teve em Belo Horizonte, Lagoinha Conference, o Senhor disse para mim que os nossos ministros de Lagoinha Matriz iriam compor a partir das mensagens que o nosso pastor estavam dando na igreja. E eu, como recebo, né, todo o cronograma da igreja, eu sei o que o meu pastor vai pregar. Sei os tópicos, os pontos. Uau. Deus me falou para anotar todos os tópicos e pegar aqueles tópicos e encaminhar no grupo dos cantores, dos compositores da igreja, para que a gente se encha do Espírito em casa e o Senhor nos dê a partir dessas mensagens. Amém. Outra coisa, chega com esse negócio de músico, acabou de tocar, fica lá fora conversando, corredor. Gente, você é músico da Lagoinha, você é ministro da Lagoinha, você está no Music da Lagoinha, cara, você não faz parte dessa visão. Isso aí é passado. Cara, músico de igreja fica no culto. Se você tiver a sala do music para você ficar depois, lá vai ter uma televisão para você poder assistir o culto. Você precisa ser ministrado por aquilo que está sendo liberado na sua igreja. Sim. Porque senão, cara, você é um cara incompleto. Verdade. Você é um cara incompleto. Tem muitas formas de você fazer a coisa que você está fazendo. Mas você precisa ser uma pessoa completa. Esteja o coração alinhado com o seu coração do seu pastor. Esteja a visão alinhada com a visão do seu pastor. Que a partir daí, cara, tudo que vai fluir de você vai ser a partir da obediência, vai ser a partir da submissão e vai ser a partir do Espírito Santo. Ei! Boa! Gente, obrigado pelo bate-papo. Obrigado vocês, meus são amigos. Incríveis. A gente vai estar junto, nós vamos continuar construindo o Senhor, Lagoinha Global. Glória a Deus. E a gente volta a qualquer momento com outro bate-papo aqui nesse podcast sensacional. Deus abençoe. Valeu, beijo!